sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago um autor que eu não tinha apresentado no canal ainda e uma obra incrível. Eu levei aproximadamente uma semana para ler e estudar essa obra. Confesso que ela não é fácil, mas o autor a todo momento nos faz pensar e a cada capítulo ele faz uma introdução, desenvolve o conteúdo e traz uma conclusão para uma melhor compreensão. Então o livro é maravilhoso. Eu estou falando do livro A Psicologia Contemporânea e Viktor Emil Frankl, do Dr. Aureliano Patiola. Um livro incrível que vai nos dar mais um degrau, nessa nossa trajetória de estudo e busca da compreensão da vida e obra de Viktor Frankl. Psicologia Contemporânea e Viktor Frankl, Fundamentos para uma Psicoterapia Existencial, autor Dr. Aureliano Patiola, da editora Cidade Nova, lançamento dessa tradução em 2015. Falando do Dr. Aureliano, para conhecermos um pouco, Dr. Aureliano Patiola é de 1948, logoterapeuta e analista existencial italiano. Foi aluno do Dr. Viktor Frankl, leciona hoje em várias instituições internacionais e atua como supervisor clínico e é perito de diversos tribunais italianos, conferencista internacional e é autor e coautor de inúmeros livros e artigos científicos. Olha de quem nós estamos falando nesse momento. E essa obra, em particular, ela é dividida em 13 capítulos. Ela tem 370 páginas. É um livro realmente rico em conteúdo. E em seu bojo, lá no primeiro capítulo, ela vai trazer como título Análise Existencial e Clínica. E nos traz os temas dentro desse capítulo da filosofia existencial ao existencialismo de Viktor Frankl, do cognitivismo ao cognitivismo existencial, a distinção do significado do sentido, o cognitivismo existencial, a primeira seção e a primeira fase da psicoterapia analítico-existencial, descobrir o sentido da vida e dar um sentido à própria vida, o mapa do CEP, que é Significados Existenciais Pessoais, e o Centro de Análise Existencial, a liberdade, vontade e aí a conclusão. E aí ele traz mais 12 capítulos, nos quais nos trazem em seu bojo um rico conhecimento de diversos temas que são abordados com muita profundidade e conhecimento de causa. É toda uma experiência de vida, de vivência, de trabalho e de muito, mas muito estudo. Os objetivos da vida dão sentido à mesma, porque a vida sem objetivo não tem sentido. O senso de humor, aquele verdadeiro, além de indicar um elevado consciente intelectual, também é indicador de maturidade humana e de equilíbrio psíquico. O autodistanciamento é uma atitude perante os fenômenos psíquicos e somáticos que implica elevar-se acima do nível deles e abrir uma nova dimensão e dos fenômenos noéticos. A dimensão noética está em contraposição com a dimensão biológica e a psicológica, e é nessa dimensão que se localizam os fenômenos exclusivamente humanos. A logoterapia também é denominada como a psicologia das alturas, para se diferenciar da psicanálise, cuja peculiaridade é de se apresentar como psicologia do profundo. A logoterapia leva a perceber um objetivo e um porquê da vida. A análise existencial faz perceber a finalidade da vida como tarefa, e isso determina o como viver. A vida de um indivíduo só tem sentido se contribui para tornar a vida de toda criatura mais nobre e mais bela,
a vida é sagrada, ou seja, é o valor supremo ao qual todos os outros devem ser subordinados. Em conclusão, podemos dizer que para a logoterapia, a liberdade não é separada da responsabilidade, assim como a responsabilidade individual não é separada da responsabilidade social. Viktor Frankl concebeu a logoterapia como uma psicoterapia centrada em torno do problema do logos, ou seja, em torno do problema do significado ou sentido da vida. Isso me leva a considerar a logoterapia como uma abordagem multidimensional, por abarcar todas as dimensões. Aliás, quanto mais as situações clínicas e sociais são trágicas e desesperadas, tanto mais a logoterapia mostra a função específica. O espírito humano manifesta-se, sobretudo, em várias formas de criatividade. Em particular, o dar sentido ao que parece contrassenso, como no caso de um campo de concentração, diz o autor. Muitas vezes, usa o campo de concentração como metáfora da doença mental, porque em ambos os casos, ninguém pediu para entrar ali, e há situações em que a liberdade é limitada ao máximo. Por isso, quanto mais os casos clínicos e sociais foram graves, mais necessária será a logoterapia. E nós encontramos na página 14 e 15 o relato e um aprofundamento maior sobre isso. O presente livro deseja ser a contribuição de um aluno de Viktor Frankl. A reflexão sobre o papel desse grande terapeuta austríaco e de sua abordagem. A logoterapia e análise existencial no contexto da psicologia contemporânea. Olha como isso é importante e como esse livro nos traz algo de novo. Estaremos falando da atualidade, da importância desse entendimento, dessa compreensão e de adquirirmos esse conhecimento. Ao reconhecer as três dimensões fundamentais do ser humano, a orgânica, a psicológica e a espiritual ou noogênica, essa linha revela-se capaz de dar uma alma à psicologia e à psicoterapia, evidenciando a capacidade humana de autotranscendência, que permite a pessoa ir além das situações nas quais a razão não vislumbra um sentido. Os vários capítulos desta obra evidenciam a atualidade do pensamento e das aplicações clínicas da logoterapia, estabelecendo um elo com os estilos de personalidade descritos no DSM-5, aprofundando a contribuição específica que ela dá às outras correntes psicoterápicas, mostrando semelhanças e diferenças com Freud, tratando de sua integração com a hipnose, demonstrando a versatilidade de sua aplicação em várias situações de neuroses que implicam o sentido da vida e da morte, do sofrimento e da culpa. Com base em tudo que essa obra nos traz, percebe-se muito claramente que a psicologia contemporânea não pode prescindir de uma abordagem humanista existencial, e a representação mais qualificada dessa abordagem são a vida e as obras de Viktor Frankl, as pesquisas psicopedagógicas e sociais e as evidências clínicas. Para o bem dos pacientes e para o progresso científico, é muito importante que as futuras pesquisas sejam orientadas cada vez mais para um contínuo aprofundamento da força que nos ajuda a ir além dos nossos condicionamentos, a força do espírito. A logoterapia, portanto, é a psicologia das alturas, que, sem perder o rigor científico, introduz a noção de transcendência, transformando-se numa mensagem libertadora do ser humano ao libertá-lo dos determinismos, tanto psicológicos como sociais. E certo que cria uma inquietação em todos vocês
para poderem estudar essa obra, que é uma obra realmente maravilhosa. Ela é indescritível, nos traz muito conhecimento. Em certos momentos a gente briga com a obra e depois se apaixona pelo autor e pelo conteúdo, e no final dá tudo certo. A gente só cresce e aprende muito com o doutor e professor Aureliano Patiola. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal, inscritos que estão junto a mim nessa imersão de estudos na vida e obra de Viktor Frankl. Não deixem de adquirir essa obra. Ela é realmente difícil de encontrar, mas é um tesouro que não vai se guardar. Vamos estudar sempre, e sempre que precisar, teremos a quem recorrer para fundamentar as nossas posições com relação à prática clínica. Um grande abraço a todos, desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aqui em um próximo vídeo.